Olá! Já parou para pensar que todo texto tem um propósito? Uma intenção escondida ali por trás das palavras? Pois é, dominar essa arte de identificar a intenção é uma das chaves mais importantes para o Enem, e é exatamente isso que a gente vai decifrar hoje. Vamos nessa? Pensa numa coisa do dia a dia, uma mensagem de chat. Ela sempre tem um objetivo, não é verdade? Seja para contar uma novidade, fazer um convite ou só para desabafar. A mensagem nunca é enviada para o vácuo. Ela tem um alvo e uma intenção bem clara. Com os textos do Enem, a lógica é exatamente a mesma. Então, a gente tem esses dois papéis fundamentais. O emissor, que é quem cria o texto, e o receptor, que é para quem o texto se destina. A grande sacada é sacar que cada texto é como se fosse uma ferramenta, sabe? Ela é desenhada pelo emissor para causar um efeito bem específico no receptor. O nosso trabalho aqui é identificar que ferramenta é essa e que efeito ela quer causar. E para fazer essa análise, existe uma verdadeira caixa de ferramentas à nossa disposição. São as 6 funções da linguagem. Mas calma, não é para decorar um monte de regra não. O lance é entender como cada uma dessas ferramentas funciona na prática. Bora abrir essa caixa? A primeira ferramenta é a função referencial. Pensa nela como se fosse a lente de um jornalista. O foco aqui é total no assunto, no contexto. A intenção é puramente informar, apresentar fatos e dados sem dar nenhuma opinião. É o que a gente vê numa notícia de jornal, num artigo científico, direto ao ponto. Agora, a função emotiva é o oposto. Aqui, o holofote está todo no emissor, em quem está escrevendo. É o mundo interior da pessoa vindo à tona. O objetivo é expressar sentimentos, emoções, um ponto de vista bem pessoal mesmo. E a marca registrada é o uso da primeira pessoa. Eu acho, eu sinto. É a linguagem de um diário, por exemplo. Já a função conativa, essa mira direto no receptor. A intenção aqui é bem clara. Convencer, dar uma ordem, fazer um apelo. Ou seja, fazer com que a pessoa tome uma atitude. A principal marca são os verbos no modo imperativo, sabe? Compre, vote, doe. É a linguagem da publicidade, das campanhas de conscientização. A metalinguística parece um nome complicado, mas a ideia é super simples. Ela acontece quando o texto fala sobre ele mesmo. É a linguagem explicando a própria linguagem. O melhor exemplo que tem é um dicionário, que usa palavras para definir o que outras palavras significam. Ou então um poema que fala sobre o ato de escrever. O código é o próprio assunto. A função fática é tipo aquela conversa de elevador. O foco dela é o canal de comunicação. O objetivo aqui não é passar uma informação super importante, mas sim testar se o canal está aberto, manter o contato. Um alô no telefone, um tudo bem no corredor. Isso é a função fática em ação, só mantendo a conexão ali. E por último, mas não menos importante, a função poética. Aqui o que importa não é bem o que se diz, mas como se diz. O foco está na construção da mensagem, na beleza dela, no ritmo, na escolha das palavras. É aqui que a gente encontra as metáforas, as rimas, todo aquele trabalho artístico com a linguagem. Super comum em poemas e letras de música, claro. Certo. Agora vamos para um ponto que costuma dar um nó na cabeça, as confusões. É muito importante não misturar as coisas. Vamos lá. Emotiva foca no sentimento do eu. Já a poética foca na forma, na beleza do texto. A referencial informa sobre o mundo e a metalinguística fala sobre a própria língua. E um alerta importante sobre a publicidade. Muitas vezes ela usa a função poética, com rimas e slogans, para cumprir a missão principal dela, que é a conativa, de convencer a gente a comprar. O segredo é sempre procurar a intenção que predomina. Chega de teoria, né? Vamos para a prática. Agora a gente entra na nossa oficina, vamos pegar essas ferramentas e aplicar em textos no estilo do Enem para ver como é que tudo isso funciona na hora H. Olha só nosso primeiro exemplo. Uma campanha de doação de sangue. O texto começa informando, né? Parece até referencial. Mas vamos analisar com calma. Qual é o objetivo final desse texto? Então, o ponto crucial é seguir os passos. Primeiro, qual a intenção? É uma campanha? Então ela quer uma atitude. Segundo, quais as pistas no texto? Olha só os verbos. Procure, doe. São apelos diretos, ordens. Terceiro, a conclusão. Se o foco está em quem lê e o texto dá ordens, aí não tem erro. A função que predomina é a conativa. Agora, um texto bem diferente. Parece um trecho de diário. A atmosfera é totalmente outra. Pessoal, íntima, reflexiva. O que será que predomina por aqui? Vamos usar nosso método de novo? Primeiro, que gênero é esse? É um diário? Um lugar de desabafo? Segundo, as marcas gramaticais. O texto está recheado de eu me sinto, preciso. A primeira pessoa domina tudo.
Terceiro, a conclusão. Se o foco está todo nos sentimentos de quem escreve, no eu, a função que predomina é sem dúvida nenhuma a emotiva. Muito bem. Agora que a gente já praticou, vamos para a dica de ouro, aquela que vale a pena anotar e levar para o dia da prova. É uma estratégia simples, mas que pode fazer toda a diferença na hora de analisar qualquer texto que aparecer na frente. São 3 passos rápidos. Primeiro, sempre olhe a fonte do texto, aquela informaçãozinha lá no final. Se é do Ministério da Saúde, já é um baita indício de função conativa. Se é de um blog pessoal, a emotiva é super provável. Segundo, faça um mapa rápido dos verbos e pronomes. Tem muito eu? Pense em emotiva. Tem muitas ordens? Pense em conativa. E terceiro, a pergunta de ouro. Por que o autor se deu ao trabalho de escrever isso? A resposta quase sempre vai revelar a função principal. E para fechar, vale muito a pena olhar a frase exata do documento oficial do Enem. A palavra-chave de tudo que a gente conversou aqui é predominante. O mesmo texto pode ter várias funções, mas o que o Enem quer é a identificação daquela que comanda, da intenção principal. Com essa caixa de ferramentas e essa dica de ouro em mente, analisar textos fica um processo muito, mas muito mais claro.